Bom pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como montar um motor Stirling. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma lata de extrato de tomate e fazer um pequeno buraco. Aqui eu utilizei uma broca de 8. Tá? Esse buraco tem que estar localizado assim num ponto em que fique bem centralizado esse cotovelo aqui, tá? E ele fique praticamente, ó, na mesma altura da borda da nossa lata, tá certo? Se ficar muito para baixo ou muito para cima, o nosso motor não vai funcionar. Então, fiz o furo, vou pegar o cotovelo. Esse cotovelo que eu tenho aqui é de um outro experimento que eu tinha montado, então eu tinha pintado ele. Para que a gente possa fazer o nosso motor não é necessário pintar, tá? Esse cotovelo. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pouco de Durapox, aqui eu já preparei um pouquinho. Vamos deixar mais ou menos desta maneira. Vamos passar ao redor aqui do nosso cotovelo e na sequência vamos prender aqui na nossa latinha. Então tentar deixar alinhado com a parte superior da lata. Então tá aí, já tá totalmente colado o cotovelo na latinha. Então só lembrando que o cotovelo que eu estou usando é de 20 milímetros. Se você utilizar um cotovelo maior, provavelmente você terá problema. Eu já fiz alguns testes e o único que funciona perfeitamente é esse de 20 milímetros. Bom, a próxima etapa é cortar um pequeno retângulo feito de fonte de computador, tá? De 22 centímetros por 2. Quando a gente fizer o corte, é só marcar algumas linhas, tá? Então, por exemplo, você vai medir 8 centímetros e meio a partir aqui de uma extremidade e traçar essa linha. Medir 8 centímetros e meio a partir dessa extremidade e marcar uma linha, assim como eu fiz, certo? E no centro fazer um pequeno orifício. Aqui eu utilizei uma broca de 6 milímetros. Assim como eu perfurei no centro, eu também vou fazer duas perfurações aqui nas extremidades. Eu utilizei aqui uma broca de 1 milímetro, desse lado e desse lado. Para cortar o metal é interessante utilizar uma tesoura própria para isso, tá? Como essa aqui. Agora, se você não tiver, né, você pode tentar adaptar uma outra ferramenta, até mesmo cortar na base da serra. Também funciona, é um pouquinho mais trabalhoso, mas dá certo. Agora o que acontece? Nessas linhas que a gente marcou aqui, nós vamos pegar com o alicate e vamos fazer uma pequena dobra para cá e para cá. Deixar mais ou menos a 90 graus, ou pelo menos tentar. Por quê? Porque a gente vai utilizar esse suporte exatamente aqui, tá? Que vai apoiar o nosso virabrequim do nosso motor. Nós temos a nossa latinha aqui que a gente já preparou, certo? Estamos esperando secar. Estou utilizando uma outra aqui para que as vibrações não acabem desgrudando aqui o cotovelo. Então essa é uma das grandes vantagens de se utilizar a lata de extrato de tomate, porque você não precisa estar com ela completa enquanto está fazendo a montagem do motor, só precisa ter a tampinha, tá certo? Então vamos partir para a próxima etapa. Agora nós faremos o seguinte, nós vamos pegar a tampinha e vamos passar o bombril aqui, tá? Para tirar a tinta dessa tampinha. Não é necessário tirar toda a tinta, só nos pontos em que a gente vai efetuar a solda, tá? Mais uma coisa, esse metal pode parecer que
é metal puro, mas ele tem uma camadinha de verniz por cima, tá? Para evitar a oxidação. Então é necessário também que a gente passe um pouquinho de bombril aqui. À medida que ele ficar bem brilhante, aí a gente já vai conseguir efetuar a solda, tá? Então a gente vai lixar a tampinha e o nosso suporte. Vamos posicionar esse furinho que está nesse suporte aqui exatamente no centro da tampinha, que também já tem um furinho, tá bom? Vamos posicionar e efetuar a soldagem. É bom utilizar um pouquinho de pasta térmica, assim acelera o processo. Se você não tiver, tudo bem, dá para soldar do mesmo modo. Então tá aí, a gente já fez a soldagem, tá? Do nosso suporte na tampinha. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar e cortar 2 pedaços de espetinhos de churrasco de cerca de 5,5 centímetros. Um deles a gente vai fazer 2 orifícios, a cerca de meio centímetro das extremidades, tá? Com uma broca de 1 milímetro, tá? Ou até pode ser maior, né? Que o objetivo é que o araminha que a gente vai utilizar possa transpassar esse palitinho. Então, um palitinho a gente fura nas 2 extremidades e o segundo palitinho a gente só fura em uma das extremidades. Por quê? Porque nós vamos pegar um pedacinho de cola de silicone, fazer um pequeno furo. Eu utilizei uma broca de 4,5 milímetros, tá? E nesse palitinho, na parte que não tem o furinho, a gente vai introduzir nesse pedaço de cola, tá? Vamos encaixar, pronto, tá? Isso a gente vai utilizar daqui a pouco. Nós vamos precisar também de 6 borrachinhas, tá? Essas borrachinhas são o que? São a capinha de um fio elétrico, que eu deixei até uma meio soltinha para vocês identificarem como é. Então pega um fio maciço, corta um pedacinho dessa proteção aqui, desse isolamento, tá? Porque a gente vai utilizar 6 pedacinhos e um pedacinho de cerca de 20 centímetros de arame galvanizado. Esse arame é utilizado em cerca elétrica. Se não tiver esse arame específico, pode ser qualquer um outro, tá? Só não pode ser muito grosso, porque daí fica difícil de manusear. Então o que nós faremos? Nós vamos medir aproximadamente 4 centímetros e vamos dobrar esse arame, tá? Dobrei uma vez, vamos deixar assim mais ou menos a 90 graus. Agora o que nós faremos? Nós vamos colocar uma borrachinha, tá? Aqui. Agora o que nós faremos? Nós vamos dobrar mais uma vez esse araminho aqui, ó, tá? Então dobrei. Muito bem. Essa borrachinha agora pode ser passada para cá, assim fica mais fácil, na verdade. Agora a gente vai pegar aquele palitinho que tem os 2 furinhos e vamos encaixar aqui. Então, encaixei. Agora vamos pegar a próxima borrachinha, que está aqui. Pronto. Então, percebo que tem que ficar folgado essa haste, não pode ficar muito presa, não. Agora a gente vai dobrar de novo, ó. Esse araminho aqui, ó. Então, tá aqui. Dobrei. E vou dobrar mais uma vez.
que ficar mais ou menos desta maneira, certo? Se aqui ficar meio presinho, essa madeirinha aqui, esse palitinho, você só afasta um pouquinho a borrachinha que já resolve. Então, fizemos a primeira parte do nosso virabrequim. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos encaixar mais um pedacinho de borracha aqui e também outro desse outro lado aqui. Tá? Agora a gente vai pegar a nossa latinha e vamos, ó, percebo que ela tá solta aqui a tampinha, não prendi, tá? Nós vamos colocar então essa parte maior virada sempre pro cano. Nesse momento não tem tanto problema, porque a tampinha tá solta. Se a gente não fizer virado pro lado certo, é só virar a tampinha, então não tem problema nenhum. Então tá aqui, vamos encaixar. Pronto, encaixei. Aqui o ajuste a gente faz depois, tá? Deixamos por enquanto mais ou menos assim para que fique no centro. Depois a gente pode passar um pouquinho de cola aqui para deixar essa borrachinha mais presa. Agora o que nós faremos? Nós vamos pegar, garantir que essa partezinha dobrada vai estar exatamente para baixo e vamos dobrar esse araminho para cá, para trás no caso, né? Então, deixo aqui, dobrei para cima uma vez, agora eu vou dobrar a próxima vez para cá. Então veja só, essa parte dobrada fica para baixo, essa aqui fica para trás, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma borrachinha. Pronto. Vou pegar aquele palitinho com a borrachinha, com silicone, vou encaixar. Tá aqui. E agora eu vou pegar a próxima borrachinha e vou colocar aqui também. Pronto. Aqui eu não preciso ajustar perfeitamente por enquanto, tá certo? Percebo que vai sobrar uma pequena folga, né, uma pequena sobra de metal. Então vocês podem dobrar para cima aqui. E esse excesso que sobra aqui, ó, que é um pouquinho só, é só cortar com o alicate. Bom, agora nós vamos precisar de cerca de 50 centímetros do mesmo arame galvanizado. Vamos pegar a nossa latinha. Eu vou utilizar uma latinha que não está ao cotovelo, até porque aquela que está ao cotovelo ainda está secando. Vamos pegar um pouco de bombril, tá? Se eu pegar um desses rolinhos, eu vou cortar mais ou menos na metade, tá? Pronto. Agora a gente vai fazer uma espécie de um disco com esse bombril. Tentar deixar ele bem circular. De que tamanho tem que ser esse disco? Para caber exatamente dentro da nossa latinha aqui, tá certo? Então vou ajeitar mais ou menos meu disco aqui. Agora eu vou pegar esse arame de 50 centímetros, vou tentar achar mais ou menos aonde que é o centro aqui do bombril, tá? Essa circunferência que eu estou produzindo, vou perfurar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena proteção para esse bombril. Eu vou dobrar uma vez para cá, vou dobrar mais algumas vezes, tá? Para que eu possa fixar esse bombril aqui, tá? Ó, mais ou menos assim, tá certo? Não precisa ser exatamente assim, pode ser mais ou menos. Pronto. Agora eu vou fazer o que? Eu vou dobrar do outro lado também, tá? Que se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Na hora que o meu pistão se locomover, ele não vai se movimentar como deve. Aqui na parte de cima é interessante se você fizer de modo circular.
Então tá aí, muito bem, mais ou menos assim, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai continuar, tá? Trabalhando esse bombril para que ele fique o mais redondo possível. E a todo momento eu vou ter que testar dentro da minha latinha. Eu vou colocar aqui e ver, ó. Ele não pode ficar muito firme, tá? Ele tem que se movimentar assim de maneira bem livre. Se ele ficar firme, ele vai ficar meio pesado, ele não vai funcionar, tá? Um detalhe importante. Então vamos lá, vamos ajeitar mais um pouquinho. Creio que já é o suficiente. Vamos colocar aí, ficou perfeito. Agora o que nós vamos fazer, gente? Agora sim eu vou ter que pegar aquela parte que a gente já montou, certo? Então vamos tirar aqui a tampinha, tirar o nosso pistão, vamos colocar na latinha, que vai ser o nosso motor de verdade. Agora vocês estão vendo que tá bem comprido, né? Esse arame, então vamos cortar mais ou menos aqui. Então, só para ter uma ideia. E agora vamos passar por aquele furo que já existe na tampinha, certo? Agora nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer algumas dobras neste arame. Então, vamos lá. Virar para cá para facilitar. Vamos encaixar o nosso palitinho. E vamos dobrar de novo. Então aí se você pegar um arame muito grosso, você vai encontrar dificuldade, ó. O excesso a gente vai cortar. Então essa é a parte mais chata desse fazer, na verdade. Então tá aí. Logicamente pode ser melhorado, né, para facilitar. Então, percebam que nosso pistão está se movimentando livremente. A vantagem, mais uma vez, né, frisando, de se utilizar a lata de extrato de tomate é que o furo já está bem centrado. Então, a tendência de o motor funcionar perfeitamente já de cara, na primeira tentativa. Então tá aí, já afixamos o nosso pistão. Agora nós vamos precisar de uma pequena bexiga, tá? Uma bexiga normal. Eu vou cortar mais ou menos ela na metade. Então, cortei. Tá aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte maior e vou encaixar aqui nesse pedaço de silicone aqui. E vou afixar com um pedaço de fita crepe. Importante essa parte também, ó, fixar bem para que não ocorra vazamento de ar, tá? Então tá aí, já colei a bexiga. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar com essa parte aqui, ó, do bico da bexiga e vai encaixar nessa parte aqui que a gente já efetuou a colagem.
encaixei. Tá aí. Só vamos ajustar as borrachinhas para que fique mais ou menos no meio, tá? Quando você tiver a certeza que está na posição certa, você pode colar com o Super Bond essa borrachinha para que fique sempre na mesma posição. Então já fiz o encaixamento aqui, ou o encaixe, né, da bexiga. Agora o que vai acontecer? Eu vou pegar o CD normal, vou pegar um pedacinho de madeira. Aqui eu peguei um cabo de vassoura, só desbastei um pouquinho para encaixar aqui no CD. Fiz um pequeno orifício no centro. E agora nós vamos encaixar nessa parte de cá, tá? Então tá encaixadinho. Vamos girar aqui. Então tá aí, pessoal, nosso motor prontinho. Aqui eu fiz um pequeno suporte para que a gente possa colocar as velas para ser a fonte de calor do nosso motor. Vamos dar um tempinho até aquecer um pouquinho o ar dentro da nossa latinha. E vamos dar um pequeno impulso. Então tá aí nosso motor funcionando perfeitamente. Espero que vocês tenham gostado e possa ter ajudado de alguma maneira.